pouquinho. Isso aqui é no centro da linha. Isso. Volta um pouco. Aí. Pega uma régua lá para a gente pedir direitinho. Obrigado, tá? Glória a Deus. Vamos continuar aprendendo, né? Aleluia. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Reinhard, pela vida do pastor Azemar. Mais forte. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite de novo. Deus é maravilhoso. Eu gosto de ensinar a falar sobre Nova Aliança. Muito. Normalmente, meu ministério é diferente. Eu gosto de ensinar, gosto de ministrar, mas normalmente eu também gasto tempo para profetizar e liberar curas. Essa é parte do meu ministério, mas aqui nós não temos tempo. Quem sabe, talvez um dia eu vou voltar e vamos fazer uma seminário de milagres e curas sobrenatural. Nada é impossível se você crê. Obrigado. Let's continue to talk about the new covenant. Vamos continuar falando sobre a nova aliança. I want you to pay really close attention. Eu quero que você preste bastante atenção, because I'm going to teach you probably one of my favorite parts. Porque eu vou ensinar para você, provavelmente, my favorite part. O meu ensino favorito. Which I realized very few people understand. Porque eu acredito que poucas pessoas compreendem realmente isso que eu vou ensinar. But if you understand this one part about the new covenant, mas se você compreender esta parte a respeito da nova aliança, it will change everything. Vai mudar todas as coisas na sua vida. Remember, lembre-se, a covenant uma aliança is a legal bond between two parties. É um acordo legal, uma ligação legal entre duas partes that defines how they relate with each other. Que define como eles se relacionam um com o outro. Remember from yesterday? Lembre-se de ontem. God is not a God of contract. Deus não é um Deus de contratos. No negotiation with God. Sem negociação com Deus. God is a God of covenant. Deus é um Deus de alianças. He's faithful. Ele é fiel. He keeps his covenant. E ele mantém a sua aliança. He bound himself legally to us. Ele se colocou legalmente entre nós. Now, this is something that sounds blasphemous. Olha, isso é uma coisa que soa como uma blasfêmia. If you have walked in your old covenant your whole life. Se você andou na velha aliança a sua vida toda, this sounds blasphemous. Olha, soa como uma blasfêmia. But it's biblically true. Mas é uma verdade bíblica. Now, God cannot do with you whatever he wants to. Deus não pode fazer com você aquilo que ele quer fazer. He cannot do that. Ele não pode fazer qualquer coisa que ele queira. God cannot treat you any way he would like to. Ele não pode tratar você de qualquer maneira que ele queira tratar. He cannot do that. Não, ele não pode fazer isso. That sounds strange, huh? Isso soa estranho, eu sei. You know, we say, well, God is sovereign. Mas nós falamos, Deus é soberano. That's true. Isso é verdade. But he is a God of covenant. Mas ele também é um Deus de aliança. In his sovereignty, então, na sua grandeza, soberania, he made a choice. Ele fez a escolha to go into a covenant with us. De entrar em uma aliança conosco. He chose to do that. Foi ele que escolheu fazer assim. He could have chosen differently. Ele poderia ter escolhido de uma maneira diferente. But he did not. Mas ele não fez. Because he made this covenant, e porque ele fez essa aliança conosco, he now must act according to the covenant. Então agora ele precisa agir de acordo com a aliança feita. Not according to how you think. Não de acordo com aquilo que você pensa. But according to what he said. Mas de acordo com aquilo que ele disse. He will have to keep his covenant. E ele vai manter a aliança que ele fez. Otherwise, he's not faithful. Caso contrário, ele não é um Deus fiel. So in the covenant, então, e na aliança,
God said O Senhor disse that the only way He will relate to me is through Christ. que a única maneira que Ele vai se relacionar comigo é através de Cristo. God is not allowed to treat me outside Christ. O Senhor não está autorizado a me tratar de uma maneira fora de Cristo. Because otherwise He would break His covenant. Porque caso Ele faça isso, Ele estaria quebrando a sua aliança. That's such a radical thought. Olha, este é um pensamento muito radical. That God made this incredible choice Que Deus fez essa incrível escolha to act towards me in a certain way. para tratar-me de uma maneira específica. If your heart can believe this, Se o seu coração realmente crer nisso, everything will change. tudo na sua vida cristã vai mudar. Every one of your prayers will be answered. Todas as suas orações serão respondidas. You will never live a life of defeat. Você não vai viver uma vida de derrota. Never. Nunca. Let me show you how this covenant works. Então, deixa eu mostrar para você como que esta aliança funciona. When God made the covenant with Abraham, Quando Deus fez a aliança com Abraão, this is a symbol of the new covenant. esta aliança era um símbolo da nova aliança. It is not the new covenant. Exatamente não era a nova aliança, But it is like the new covenant. mas era semelhante à nova aliança. We can see the pattern for the new covenant in this covenant. Nós podemos identificar partes da nova aliança na aliança feita com Abraão. Who is your father of faith? Quem é o seu pai na fé? Abraham. Abraão. So we learn from Abraham how to live a life of faith. Então você aprendeu com Abraão como viver uma vida de fé. I have a homework for you. Eu tenho um trabalho duro para você, Tarefa de casa. tarefa de casa, homework. When you go home tonight, Como você for para casa hoje, carefully read Genesis chapter 15. leia cuidadosamente o capítulo 15 do livro de Gênesis. I don't have time to read it now. Eu não tenho tempo de ler o capítulo com você agora, But in this covenant we see how God made the new covenant. mas nesta aliança nós conseguimos ver como Deus fez a nova aliança. So at home read this whole chapter carefully. Então, por favor, em casa, leia o capítulo 15 do livro de Gênesis com cuidado. In the Hebrew culture, Na cultura hebraica, covenant was a very common thing. aliança era uma coisa muito comum. People made covenants with one another. As pessoas faziam alianças uns com os outros. There was one covenant that was especially powerful. Agora, havia uma aliança que era especialmente poderosa. It was called the blood covenant. Era chamada a aliança de sangue. The blood covenant was so powerful A aliança de sangue era tão poderosa that you could never break it. que ela jamais poderia ser quebrada. For instance, Por exemplo, if I would enter into a blood covenant with Azima, se eu entrasse em uma aliança de sangue com o Azemar, this happens. acontecia assim: Once we did the ceremony of the blood covenant, nós faríamos uma cerimônia de aliança de sangue. we two have now become perfectly united. Nós agora nos tornaríamos perfeitamente unidos. Through the blood covenant, Através da aliança de sangue, I have to protect him, eu tenho que protegê-lo, even if it costs my life. mesmo que isso custe a minha própria vida. That was a blood covenant. Isso é o que significava uma aliança de sangue. So if I make a blood covenant with Azima, Se eu fizer uma aliança de sangue com Azemar and somebody runs in here with a big knife, e alguém vier correndo na direção dele com uma grande faca and he says, I'm going to kill Azima, e disser, eu vou matar Azemar, and if you get in the way, Reinhard, I will kill you too. e se você ficar no caminho, Ryan, eu vou matar você também. If I run away to save my life, Se eu saísse correndo para salvar a minha vida and that guy kills him, e esse sujeito matasse ele, you know what will happen to me? sabe o que aconteceria comigo? My own family will kill me too. A minha própria família me mataria também. Not his family, my family. Não a família dele, mas a minha própria família. Because my family said,
Reinhard, you broke a blood covenant. Porque a minha família iria me dizer: Reinhard, você quebrou uma aliança de sangue. You cannot do this. Você não pode fazer isso. In the blood covenant, something else happened. Na aliança de sangue, algo mais acontecia. Everything that I had now belonged to him. Tudo que eu tenho pertence a ele também. And everything that he has belongs to me. E tudo que ele tem, o parceiro da aliança, pertencia ao outro também. Let's imagine. Vamos imaginar. I make a covenant with him. Eu faço uma aliança com ele. I have 100 million reais. Eu tenho R$1 milhão, 100 milhões de reais. He has 50 million reais debt. Ele tem 50 milhões de reais de dívida. When we make a covenant, Quando nós entramos em uma aliança, everything changes. tudo muda agora. He has no more debt, Ele não tem mais nenhuma dívida and I don't have more 100 million. e eu não tenho mais 100 milhões. Because there is no more yours and mine. Porque não existe na aliança algo como o seu e o meu. There is only ours. Na aliança sempre existe o nosso. That's the blood covenant. Isso é uma aliança de sangue. The new covenant is a blood A covenant. nova aliança é uma aliança de sangue. So the moment I enter this blood covenant with him, Então, no momento que eu entro nessa aliança de sangue com ele, he has no more debt and I have no more 100 million. ele não tem mais dívida e eu também não tenho mais 100 milhões. We have 50 million. Nós agora temos 50 milhões. Why is this so important to understand? Por que isso é tão importante de se entender? Because God entered into a blood covenant with me Porque Deus entrou em uma aliança de sangue comigo, through Jesus Christ. através de Cristo Jesus. There is no more mine and no more his. Então, não existe mais algo como o meu e o dele. I don't own anything. Eu não sou o dono de nada. I don't own my life. Eu não tenho a minha própria vida. I don't own my money. Eu não tenho o meu próprio dinheiro. Everything belongs to him. Tudo que eu tenho pertence agora a ele. Many verses in the Bible that show that. Muitos versos na Bíblia podem te mostrar isso. Peter says we have been bought by the precious blood of Jesus. Pedro diz que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. We are not our own anymore. Nós não somos mais nossos mesmos. But listen. Mas ouça. Oh, how I pray that this revelation will touch your heart. Ah, como que eu oro para que essa revelação toque o seu coração. Because in the blood covenant, Porque em uma aliança de sangue, what I have belongs to him and what he has belongs to o me. que eu tenho pertence a ele, mas também o que ele tem pertence a mim. So here is the question you need to ask yourself. Então, aqui é a pergunta que você deve fazer a você mesmo. What does Jesus have? O que Jesus tem? Does Jesus have health? Será que Jesus tem saúde? Se eu tenho uma pergunta, por favor, você tem que responder. Does Jesus have health? Jesus tem saúde, meus irmãos? Health belongs to me. Então agora saúde pertence a mim. It's my right. Essa é... My direito, meu direito. Obrigado. Esse é o meu direito. But what you need to understand is, Eu quero que você entenda o seguinte. the covenant is by faith. A aliança é pela fé. You have to claim your right by faith. Você deve se apropriar do seu direito pela fé. No Christian needs to be sick. Nenhum cristão precisa ficar doente. Some years ago, the doctor said to me, Alguns anos atrás, o doutor falou comigo: you have leukemia. você tem leucemia. I said, no, I don't. E eu falei para o médico: não, eu não tenho leucemia. He says, yes, you do. Sim, o médico disse: sim, você tem leucemia. We have all the tests. Nós fizemos todos os exames. We have all the proof. Nós fizemos todas as provas. I said, Então eu disse: you don't have any proof. você não tem nenhuma prova, doutor. I have the proof. Eu tenho a prova. I have a covenant. Eu tenho a aliança. It is written in my Está covenant. escrito na minha Bíblia. Everything that belongs to him
belongs to me. Tudo que pertence a ele pertence a mim também. And he does not have leukemia. E ele não tem leucemia. And I don't accept E leukemia. eu não aceito a leucemia. Aleluia. Glória a Deus. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Leukemia died in my body. A leucemia saiu do meu corpo. It did not have another option. Porque não existe outra opção. Because in the blood covenant, everything that belongs to Jesus belongs to me. Porque em uma aliança de sangue, tudo que pertence a Jesus, pertence a mim também. Now ask yourself another question. Então eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Is Jesus poor? Será que Jesus é pobre? So poverty does not belong to me. Então a pobreza não pertence a mim. Is Jesus rich? Jesus é rico, meus irmãos? He walks on streets of gold. Ele anda em estradas, em ruas de ouro. He's very rich. Ele é muito rico. So that belongs to me. Então isso também pertence a mim. Is Jesus protected? É Jesus um protetor? Is he protected? Ele é protegido. Protegido. Ok. Is he protected? Ele é protegido? Yes. So that belongs to me. Então isso também pertence a mim. Everything that belongs to Jesus belongs to me. Tudo aquilo que pertence a Jesus pertence também a mim. That's my right of the blood covenant. Esse é o meu direito em uma aliança de sangue. I have to take this by faith. Agora eu preciso me apropriar disto pela fé. Here is how they made a blood covenant. Here is how they made a blood covenant. Aqui é como eles fizeram a aliança de sangue. It was the same ceremony. É a mesma cerimônia. They took animals. Eles pegaram os animais. They cut the animals into two parts. Eles partiram os animais em duas partes. Right in the middle. Bem no meio. They put one part on this side and one part on the other side. Eles colocaram uma parte desse lado e outra parte do outro lado. Then the first person, Então a primeira pessoa the one who initiated the covenant, que iniciaria a aliança, he had to walk right through the two parts. ele tinha que andar através das duas partes. And he said something like this: E enquanto andava ele falava algo assim: May it happen to me o que acontece comigo, what happened to these animals o que acontece com esses animais, if I ever break this covenant. acontecerá comigo se eu quebrar esta aliança. And he walked through the broken parts of the animal. Então ele andava através dos animais partidos. So what was he saying? Então o que ele estava dizendo? If I ever break this blood covenant, Se eu quebrar esta aliança de sangue, I shall be killed. eu preciso ser morto. I shall be cut into two. Eu preciso ser partido ao meio. Now, the other part of the other partner of the covenant has to do the same thing. Agora, a outra parte da aliança tinha que fazer a mesma coisa. So if I make the covenant with Azemar, Então, se eu fizesse aliança com Azemar, I go first because I offered him the covenant. eu iniciaria a aliança porque eu estou oferecendo para ele a aliança. May it happen to me what happened to these animals if I ever break this covenant. O que acontecer comigo acontecerá com esses animais se eu quebrar esta aliança. Now he has to do the same thing. Agora ele tem que fazer a mesma coisa, andar pelos animais. Now we seal the covenant. Agora nós firmamos a aliança. Now the covenant is ready and it's legal. Agora a aliança está pronta e é legal. That's the blood covenant. Essa é uma aliança de sangue. That's what God did with Abraham. E foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. In the Hebrew culture, Na cultura hebraica, they knew how to make this ceremony. eles sabem como fazer essa cerimônia. So if you study Genesis 15 clearly Então, se você estudar Gênesis 15 claramente and carefully, e com cuidado, you will find this. você vai encontrar isso. God initiated the covenant. Deus iniciou a aliança. God came to Abraham Deus veio até Abraão and he said in verse 1. e falou no versículo 1. Por favor, coloca Gênesis 15, versículo 1. Projeta, por favor, Gênesis 15, versículo 1. And he told him, Abraham, I'm your shield and I'm your protection and I'm your reward. Ele disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o seu galardão será sobremodo grande.
So God came and he promised that God is everything Abraham needs. Então Deus veio até Abraão e prometeu a Abraão que seria tudo o que ele precisasse. Por favor, fica com o seu computador. Agora nós precisamos. In verse 6, it said Abraham believed and God counted it to him for righteousness. O versículo 6 diz que Abraão creu e foi imputado isso a ele por justiça. So the covenant was by faith. Então, a aliança feita com Abraão foi uma aliança através da fé. But then God said to Abraham Mas o que Deus disse para Abraão, to bring him the animals. para trazer até ele os animais. I think it's verse 12. I don't have it in my notes. Is it verse 12? Eu acho que é verso 12, exatamente. Read verse 12. Gênesis 15, versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão No. Which animals? com os animais. O anjos, o acho que. Verso 9. Traz-me 9. uma novilha, uma cabra e um cordeiro. É isso? 9. Versículo 9 de Gênesis 15. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Let's read until verse 12. Tá bom, até o versículo 12. Cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e os pôs em ordem às metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Versículo 12. E ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. God never told Abraham to cut the animals. Deus nunca falou para Abraão cortar os animais. He just told him to bring them. Ele só falou para trazer os animais. But Abraham knew what to do. Mas Abraão já sabia o que fazer. Because in their culture, this was common to make blood covenants. Porque na cultura de Abraão era comum fazer aliança de sangue. So when he brought it and cut the animals apart, Então, quando Abraão trouxe os animais, ele os cortou ao meio. what had to happen next? Então, o que tinha que acontecer em seguida? God started the covenant. Deus é quem começou a aliança. So God had to go through the parts. Então, Deus tinha que andar através das partes. And he had to declare the ceremony. E ele tinha que declarar a cerimônia. Then Abraham had to go through. Então, depois, Abraão tinha que andar do mesmo modo. That's the only way the covenant can be legal. Essa era a única maneira que a aliança se tornava legal. But we have a problem. Mas aqui nós temos um problema. Verse 12 is our problem. O verso 12 é o nosso problema. Look what happened here. Veja o que aconteceu aqui. Let's read. Vamos ler. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. A deep sleep came over Abraham. Um sono profundo veio sobre Abraão. They have not yet walked through the parts. Então ele não tinha condições de andar entre as partes. How can you make a covenant without walking through the two parts? That's impossible. Como ele poderia fazer aliança com Deus se ele não andasse entre as partes? Seria impossível. How can you walk through the parts if you have a deep sleep? Como que você pode andar entre as partes e caiu em profundo sono? Abraham was in a deep sleep. Então Abraão ali estava em um sono profundo. After the deep sleep, Então depois do sono profundo, while he was still asleep, por que ele continuou dormindo? while he was asleep, the ceremony was taken. Porque enquanto ele estava dormindo, a cerimônia aconteceu. Look at verse 17. Vamos olhar no verso 17 para ver isso. Abraham was still asleep. Abraão continuava dormindo. That's when God made the covenant legal. Então Deus fez a aliança se tornar legal. While Abraham was asleep. Porque Abraão estava dormindo. How can this be? Como que isso pode acontecer? Let's read verse 17. Vamos ler o versículo 17 para entender. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles Now pedaços. look at verse 18. Vamos ver o verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, Thank dizendo... you. Just until here. Tá. Look, Veja, on this day God made the covenant with Abraham. a Bíblia diz que naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. But how can God make a covenant with Abraham when Abraham was asleep? Mas como que Deus fez uma aliança com Abraão se Abraão estava dormindo?
How can he make the covenant if Abraham never walked through the pieces? Como que ele pôde fazer aliança se Abraão não andou entre os pedaços? Let's go back to verse 17. Vamos voltar ao verso 17 para compreender. Because the covenant is only legal when two parties walk through the parts. A aliança só se tornaria legal se as duas partes andassem entre os animais. Two parts walk through the broken piece of the animals. As duas partes andassem entre os animais partidos. A smoking oven and a burning torch. E aqui diz que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. What do those two things represent? O que essas duas coisas representam? Because the covenant was made between those two. Porque a aliança foi feita entre essas duas coisas. Because both of them passed through the parts. Porque essas duas coisas andaram entre as partes. So the covenant was made between the smoking furnace and the burning torch. Então, na verdade, a aliança foi feita aqui em um forno de fumaça e uma tocha de fogo. So we have to find out what are these two things representing. Então nós precisamos encontrar na Bíblia o que essas duas coisas representam. You know, in the Bible there is typology. Então, você sabe, na Bíblia existe a tipologia bíblica. What does the lamb stand for as a sacrifice? Sorry? The lamb as a sacrifice. Ok. A semelhança do cordeiro do sacrifício. It's Jesus. É Jesus. We know that. Nós sabemos disso. The lamb is a type of Jesus, the perfect sacrifice. Porque o cordeiro é um tipo de Cristo, o perfeito sacrifício. So here the smoking oven and the burning torch, they are also types of something. Da mesma forma, o fogareiro fumegante e a tocha de fogo também são parte da tipologia bíblica. So whatever these types are, those two made the covenant with each other. Então, esses dois tipos fizeram aliança um com o outro. And they included Abraham. E eles incluíram Abraão. By faith alone, Pela fé. not by works. Não pelo nenhum trabalho que ele tenha feito. Abraham did not have to walk through, he had to believe. Porque Abraão não teve que andar entre os pedaços, ele teve que crer. Well, we know what the first one is, the smoking oven. Então, nós sabemos que significa o fogareiro fumegante. The smoking oven has to be God. O fogareiro fumegante tem que ser Deus. Why? Por quê? Because the one who initiates the covenant must walk through first. Porque quem iniciava a aliança tinha que andar primeiro por ela. So God initiated, God walked through as the smoking furnace. Então, se Deus começou a aliança, então o fogareiro fumegante representa Deus. In my book, I give you more proof how we know this is God. No meu livro ali no material, eu provo para você com mais clareza que ele é Deus. But it's clear that it's God because he initiated it, he had to go through first. Mas é claro que é Deus porque ele tinha que iniciar a aliança e começar a andar por ela. So who did God make this covenant with is the big question. Então, com quem Deus fez essa aliança? Essa é a grande questão. Who is the smoking torch? Quem representa a tocha de fogo? Who is this burning torch? Quem é essa tocha de fogo? Who did God make this covenant with? Com quem Deus fez esta aliança? The smoking torch is Jesus. A tocha de fogo é Jesus. God made the covenant with his own son Jesus Christ. Deus fez a aliança de sangue com seu próprio filho Jesus Cristo. While Abraham was asleep, Porque enquanto Abraão estava dormindo, then he woke Abraham up. então depois ele acordou Abraão He said, Abraham, the covenant is finished. e ele disse: Abraão, a aliança está consumada. If you believe, Se você acreditar, you now can be part of this eternal covenant. você agora pode ser parte desta aliança eterna. This is a symbol of the new covenant. Isso é um símbolo da nova aliança. God never made the new covenant between himself and you directly. O Senhor nunca fez a nova aliança entre Ele mesmo e você diretamente. There is no new covenant between God and us directly. Não existe nova aliança entre Deus e a minha pessoa diretamente. This is so important. Isso é muito importante. Why? Por quê? Because if God makes a new covenant between him and me directly, Porque se Deus fizesse a nova aliança entre Ele e a minha pessoa diretamente, we have another problem. nós teríamos um outro problema. Me. Eu. That's the problem.
eu sou o problema. Because I'm human. Porque eu sou humano I fail. e eu vou falhar. I will break the covenant like everybody else. Então eu quebraria a aliança como qualquer um outro. Now we have the same problem. Então nós teríamos o mesmo problema. But God loves me so passionately. Deus me ama de uma maneira tão apaixonada. He loves me so perfectly. Ele me ama de uma maneira tão perfeita. With an eternal love. Que um amor eterno. He had to find a way. Ele teve que encontrar uma maneira. How this covenant will be perfect and eternal. Que esta aliança feita comigo teria que ser perfeita, mas também eterna. So he said, então ele disse, Jesus, can we two make a covenant together? Nós podemos fazer uma aliança juntos? A blood covenant? Uma aliança de sangue? And then can we take Reinhard? Então nós podemos pegar Reinhard? Can we take Azema? Nós podemos pegar Azemar? Can we take José Carlos? Nós podemos pegar José Carlos? Can we take Erika? Can we take Rogério? Nós podemos pegar Rogério e etc. Can we say? Nós podemos dizer? If you believe, se você acreditar, just believe, só acreditar, you can be part of this covenant. Você pode ser parte dessa aliança. You don't have to do anything, just believe. Você não tem que fazer nada, você só precisa crer. By faith we are saved by grace we are saved through faith and not by works. Pela fé nós somos salvos por esta graça e não pelas obras. Not by works. Não pelas obras. Faith alone. Fé somente brings me into this eternal covenant. Me traz para esta aliança eterna. So God said, então Deus disse, Jesus, let the two of us make a covenant. Vamos fazer uma aliança nós dois. Because I know you are faithful. Porque eu sei que você é fiel. I know you will never break it. Eu sei que você nunca vai quebrar a aliança. And you know I will never break it. E você sabe também que eu nunca vou quebrar a aliança. And then let's offer it to anybody who believes. E vamos oferecer essa aliança para qualquer um que crer. And if they believe, e se eles crerem, we put them inside of you, Jesus. Nós colocamos eles dentro de você, Jesus. Now they're part of this covenant. E agora eles são parte dessa aliança. Now everything that you have belongs to them. E tudo que você tem agora pertence a ele. Let me show you something in the Bible. Deixa eu mostrar para você algo aqui na Bíblia. The Hebrew original word for burning torch. A palavra grega original para tocha de fogo. Here is what it means. É isso que significa. It means literally a torch that is burning, that is a light. Significa claramente no original uma tocha que está acesa continuamente. Look at John chapter 1 verse 9. Veja no capítulo de João, capítulo 1, versículo 9. That was the true light which gives light to every man coming into the world. Essa é a luz que ilumina a todo homem que está no mundo. This was talking about Jesus. Está falando a respeito de Jesus. Who is the true light? Qual que é a verdadeira luz? Jesus. Jesus. If you look in the original language of the Bible, se você olhar na linguagem original da Bíblia, this word for light means torch. Essa palavra aqui para luz significa tocha. So the Bible says Jesus is the torch. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é a tocha. Who walked through the covenant? Que andou através da aliança. The Father? O Pai. The smoking furnace? O fumagueiro. And the torch. E a tocha. Which is Jesus. Que é Jesus. John chapter 8 verse 12. João capítulo 8 versículo 12. It says, I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. The word light means torch. A palavra aqui luz significa tocha. Jesus said, I am the torch. Jesus está dizendo, eu sou a tocha. But now look at John chapter 8 verse 56. Agora olhe para o Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 56. Here Jesus himself said something. Aqui é Jesus mesmo dizendo algo. That made the Pharisees very angry. Que fez com que os fariseus ficassem muito nervosos. Because it was so radical. Porque foi muito radical. What does Jesus say? Olha o que Jesus diz. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Let me ask you a question. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. When did Abraham see Jesus? Quando é que Abraão viu Jesus? When? Quando? If you study the life of Abraham, olha, se você estudar a vida de Abraão,
you will never find Jesus mentioned one time. Você não vai encontrar Jesus sendo mencionado uma única vez. It's never mentioned. Nunca foi mencionado. But the Bible says Abraham saw Jesus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Abraão viu Jesus. Where did he see Jesus? Onde é que ele viu Jesus? Remember, Lembre-se, Jesus said, I'm the torch. Jesus falou, eu sou a tocha. When God woke up Abraham, Quando Deus acordou a Abraão, he said, Abraham, it's finished. ele falou, Abraão, está consumado. It's finished. Está consumado. You don't have to do anything, just believe. Você não tem que fazer nada, Abraão, só crer. Abraham said, but how can a covenant be legal if I didn't walk through? Mas Abraão deve ter dito, mas como que essa aliança pode se tornar legal se eu não andei por ela? He looked and he saw a torch. Então, quando ele olhou, ele viu uma tocha. And the father said, E o pai disse, that's my son. esse aqui é meu filho, It's Jesus. é Jesus. And Abraham said, E Abraão olhou e viu, I saw Jesus. oh, eu vi Jesus. He made an eternal covenant with the Father. Ele fez uma aliança eterna com o pai And he offered it to me. e ofereceu para mim. He said, I believe. E ele falou naquela hora, eu creio, I believe. eu creio, I believe. eu creio. And the covenant was legal. E a aliança se tornou legal. But let me tell you something else. Oh, mas eu quero contar algo para você mais. Look at Galatians chapter 3 verse 8. Olha para Gálatas capítulo 3 e versículo 8. Look what it says here. Olha o que a Bíblia diz aqui. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentile by faith, preached the gospel to Abraham. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. He preached the gospel to Abraham? Ele pregou o evangelho para Abraão? Where? Onde? I tell you. Eu te conto agora. Do you know what the gospel means? Sabe o que o evangelho significa? It means good news. Significa boas novas. Do you know what the good news is? Sabe o que é boas novas? The good news is not that you will die and go to heaven. As boas notícias não são que você vai morrer e vai para o céu. That's not the good news. Não, essas não são as boas notícias. Unfortunately, the church has limited the good news. Infelizmente, a igreja tem limitado as boas novas. If you study the epistles of the Apostle Paul, Se você estudar os textos do apóstolo Paulo, he's very clear what the good news is. ele claramente diz o que são as boas novas. I explain it very clearly in my book. Eu explico isso claramente num dos meus livros. He calls the gospel the mystery. Ele chama o evangelho de mistério. The mystery hidden from the foundation of the world, O mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. which now God has revealed. Que agora Deus nos revelou. The gospel is the new covenant. Que o evangelho é a nova aliança. That's the good news. Essa é a boa The notícia. good news is A boa notícia é that if you believe, que se você crer, you are part of this eternal covenant você se torna parte desta aliança that eterna can never be e broken, que jamais será quebrada. because Father and Jesus made it between the two of them. Porque o Pai e Jesus fizeram aliança entre eles. God told the good news to Abraham. Deus falou das boas notícias para Abraão. God said, Abraham, Ele falou, Abraão, I have a covenant for you. eu fiz uma aliança para você. You don't have to do anything. Você não precisa fazer nada, Abraão. How did God make the new covenant with us? Como que Deus fez uma aliança conosco? You were asleep, Você estava dormindo, in a deep sleep. num sono profundo. Ephesians chapter 2 verse 1 says, Efésios capítulo 2, verso 1 diz: when we were dead in sins and trespasses, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, you were dead. você estava morto. You were spiritually dead. Você estava espiritualmente morto. You did not know God. Você não sabia nada de Deus. You had no eternal life. Você não tinha vida eterna. You were in a deep sleep like Abraham. Você estava num sono profundo, à semelhança de Abraão. And the Father looked at you E o Pai olhou para você and he said, e ele disse: if I make a covenant directly with you, como que eu vou fazer uma aliança diretamente com você? I will have the same problem that I've always had. Eu vou ter o mesmo problema que eu sempre tive. You
Você. But I love you too much. Mas eu amo você demais. I love you so much. Eu amo você tão I profundamente. have to find a way. Oh, sorry. I have to find a way Eu preciso encontrar o caminho to make a perfect covenant. para fazer uma aliança perfeita, One that is secure. uma aliança segura. He said, Jesus, Então, com Jesus, let's make this covenant. vamos fazer essa aliança nós dois. I know you were dead. Eu sei que você está morto. I know you were asleep. Eu sei que você estava dormindo. One day, Mas um dia, God woke you up Deus acordou você by His Holy Spirit. pelo seu Espírito Santo. And He said to you, E Ele disse a você: I have good news for eu you. tenho boas notícias para você. The covenant is ready. A aliança está pronta, está consumado. aleluia. Você quer ser parte dessa aliança? Então a única coisa você tem que ter, crer. Se você crê, você faz parte desta obra consumada da cruz. Essa é boa notícia. Essa é evangelho. Essa é evangelho que eu prego, que eu creio com todo o meu coração. Oh, yes. That's the good news. Essa é a boa notícia. God preached the good news to Abraham. Deus pregou as boas novas para Abraão. Let me show you another verse. Deixa eu mostrar para você outro verso. Galatians 3 verse 16. Gálatas capítulo 3 e versículo 16. Aleluia. Xarabacatarabás. Listen to this verse. Olha para esses versos aqui. Gálatas 3:16, por favor. Gálatas 3:16. Projeta, vamos ler. Vamos ler. Deixa eu ler aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. The promises of the covenant, As promessas da aliança they were not made to Abraham and his descendants, plural. não foi feito a Abraão e os seus descendentes. Não. They were made between Abraham and one descendant, Christ. Foi feito entre Abraão e um descendente, a saber, Jesus Cristo. The covenant is between God and Christ. A aliança é entre Deus e Cristo. And He loves me so much. E Ele me ama tanto. He offered it to me. E Ele ofereceu essa I aliança para just mim. have to believe. E a única coisa que eu tenho que fazer é crer. By faith, Pela fé. I enter this eternal covenant. Eu entro nesta aliança eterna. Father will never break it. Jesus will never break it. Pai nunca vai quebrar essa aliança. O Filho nunca vai quebrar a aliança. Ou se cuidadosamente. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com Jesus Cristo. E Ele colocou você dentro de Jesus Cristo. Porque compromisso de Deus com Jesus. Por isso nossa aliança está tão segura. Completamente segura. Por Deus tem compromisso com o Senhor Jesus. E Ele ama Jesus, Jesus ama Deus. Os dois são perfeitamente fiéis. E então, não depende do meu fidelidade, graças a Deus. Depende da fidelidade de Jesus e da fidelidade do Pai. E estes dois são fiéis eternamente. E eles me colocou dentro de Cristo. E agora tudo que pertence de Cristo pertence de mim. Tudo de Cristo é meu. Essa aliança é eternamente segura. Minha salvação está seguro eternamente. Porque Deus tem compromisso com Cristo. Que coisa incrível. Not with his descendants, but with one, which is Christ. Não com todos os descendentes, mas um descendente que é Cristo. Now, let me try to help you to really understand this. Mas agora deixa eu realmente ajudar você a compreender isso perfeitamente. You see, you have to understand Você precisa compreender that this covenant is between God and Jesus. que essa aliança foi feita entre Deus e Jesus. It's what the Bible calls the great mystery. E é isso que a Bíblia chama do grande mistério, That was only uncovered through the Holy Spirit. que estava coberto pelo Espírito Santo e nos foi revelado. After the finished work of the cross. Depois do trabalho consumado da cruz.
Jesus said in John chapter 16 Jesus falou em João capítulo 16 to his disciples, aos seus discípulos: he said, I have many things to say to you, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, but I can't. You cannot understand them. mas eu não posso, vocês não podem suportar agora. Then he said this, Então ele falou isso. but when he, the Holy Spirit, will come, Mas o Espírito Santo vai revelar para vocês. he will teach you everything. O Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Many years ago, Muitos anos atrás, I said, eu disse: Jesus, Jesus, I want you to tell me something. eu quero que o Senhor me diga algo. I said, you said to your disciple O Senhor diz para os seus discípulos, that there are many things you still have to say, mas muitas coisas eu queria dizer para vocês, but they cannot understand them. mas eles não podiam entender. You said the Holy Spirit will teach them. O Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinaria. I said, Jesus, E eu disse: Jesus, tell me what these things are. conte-me, por favor, quais seriam essas coisas. You know what Jesus said? Sabe o que Jesus me disse? These are the things of the new covenant. Essas são coisas da nova aliança. You know what I began to do? Sabe então o que eu fiz? I made this one of my biggest priorities of my life. Eu fiz disto a maior prioridade da minha vida. I said, Holy Spirit, teach me everything about the new covenant. Eu falei: Espírito Santo, me ensine todas as coisas a respeito da nova aliança. I said, Holy Spirit, I'm living to give everything in my life away only to understand the new covenant. Senhor, eu deixaria todas as coisas da minha vida de lado somente para compreender a nova aliança. I said, I'm willing to be persecuted by the whole world, Eu posso ser perseguido pelo mundo inteiro, but please teach me about the new covenant. mas por favor, me ensine sobre a nova aliança. This began the cry of my heart. Isso tem sido o clamor do meu coração. I spent nights awake crying out to God to teach me the new covenant. Eu gasto dia clamando diante de Deus, falando: explique-me a respeito da nova aliança. I said, Holy Spirit, I have to know these things. Eu falo: Espírito Santo, eu preciso conhecer estas coisas. And the Holy Spirit began to teach me. E o Espírito Santo vem me ensinando. And I kept going, wow, wow. Eu cada vez fico: uau, uau, And my uau. life began to change so radically. E a minha vida tem sido mudada tão radicalmente. Worries disappeared from my life. Worries, preocupações. Preocupações desapareceram da minha vida. Unbelief disappeared from my life. Incredulidade desapareceu da minha vida. Stress disappeared from my life. Estresse desapareceu da minha vida. Supernatural provision was everywhere. Provisão sobrenatural liberada por todos os lados. Miracles were everywhere. Milagres liberados em todos os lugares. My life was completely turned upside down. A minha vida foi completamente virada de cabeça para baixo. The more I began to understand the new covenant, the more my life changed. Quanto mais eu compreendo a respeito da nova aliança, mais a minha vida é transformada. It's the great mystery. É o grande mistério. It's what the Apostle Paul understood better than anybody else. É o que o apóstolo Paulo compreendeu mais do que todos os outros. The reason why it is so hard to understand, A razão pela qual é tão difícil de compreender, because the devil has done everything he can. porque o diabo pode ter tudo o que ele quiser. He did everything he can Ele fez tudo o que ele quis to keep us blinded, para nos deixar cegos, to keep us walking the old covenant, para nos manter andando na velha aliança, to keep us in the prison of the law. para nos manter debaixo da prisão da lei. He did everything he could Ele tentou fazer tudo o que ele poderia to deceive the church para resistir à igreja and to convince the church that it is not so true. e para convencer a igreja que isso não é uma verdade. Because I tell you what, Porque eu digo para você, if there is one church tem uma igreja like you, como vocês, where every member understands the new covenant que cada membro compreende a nova aliança and begins to live in the new covenant in practice, e pode viver e praticar a nova aliança,
you will transform your town. Você vai transformar a sua cidade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. You will live in such an incredible victory. Você vai viver numa vida incrível de vitória. That's what God has planned for you. Esse é exatamente o plano que Deus tem para vocês. Because He loves you so deeply. Oh, eles amam, o Senhor ama vocês de uma maneira tão profunda. God, because He loves you so much. Porque Ele ama você tão profundamente. He had to find a way to make a covenant that does not depend on you. Ele teve que encontrar uma maneira de fazer aliança que não dependesse de você. The only way He could do it, make it with His Son Jesus A Christ. única maneira que Ele poderia fazer isso é através do seu Filho And Jesus. offer it to you by faith alone. E oferecer a você pela fé. Let me tell you something. Deixa eu lhe dizer algo. Please put up for me Isaiah 53 verse 10. Por favor, coloque para mim Isaías 53, versículo 10. This is not part of the new covenant teaching, Não é parte do ensino da nova aliança, but really it is part of the whole story. mas é parte de toda a história. 53, 10 de I just Isaías. feel in my spirit I need to share this with you. Mas eu sinto no meu espírito que eu preciso compartilhar isso com vocês. Because somebody is here who needs to hear this. Porque, alguém está aqui Who needs this. que necessita disso. So I'm just following the Holy Spirit now. Então, deixa eu só seguir o Espírito Santo agora. I love Isaiah 53 and 54. Eu amo Isaías 53 e 54. Because it talks about the crucifixion and the new covenant. Porque fala a respeito da crucificação e da nova aliança. But this verse has caused me many problems. Mas esse versículo aqui me custou muitos problemas. Let me explain to you why. Eu vou te explicar por quê. There is one word in this verse Tem uma palavra nesse versículo that has caused me many problems. que me custou muitos problemas. And this is the verse. Então, esse é o versículo. The word, the one word. A palavra, a única palavra. Agradou. Agradou. Look, it pleased the Lord to bruise him. Todavia agradou moê-lo. Now, let me tell you what this is talking about. Ó, deixa eu te falar a respeito do que está falando. This is talking about the crucifixion. Isso aqui está falando a respeito da crucificação. Bruised him means this. Olha, moê-lo significa isso. Here is what God is talking about. E é isso que eu estou falando sobre. Senor is talking about God the Father. Senhor está falando a respeito de Deus, o Pai. And to bruise him is talking about Jesus. E agradou moê-lo está falando a respeito de Jesus. So if you read the whole chapter, you will find out it's all about the crucifixion. Então, se você ler todo o capítulo, você vai compreender que o contexto é sobre a crucificação, About the suffering of Jesus Christ. a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. So here is what God is saying. Então, aqui é o que Deus está dizendo. It pleased me when that happened to Jesus. Agradou-me o que aconteceu com Jesus. It pleased God? Agradou a Deus? I have two sons. Eu tenho 2 filhos. I love my boys. Eu amo os meus garotos. If you hurt my boys, Se você machucar os meus garotos, you will find out você vai encontrar, that I'm short but strong. eu sou pequenininho, mas forte. You're going to be in trouble if you hurt my boys. Você vai estar em problema se machucar os meus garotos. But God said, I had pleasure. Mas aqui a Bíblia diz que Deus teve prazer. Here is what happened. Aqui é o que aconteceu. They took the clothes of the body of Jesus. Eles tiraram a roupa do corpo de Jesus. He had a naked upper body. Ele tinha He was naked. ele estava nu. They put him over a wooden stalk, Então eles colocaram a piece of wood. um pedaço de madeira. They put Jesus over it. Então colocou Jesus em cima dela. They tied his hands. Eles prenderam a sua mão. He could not defend himself. Ele não poderia se defender a si mesmo. Then they took a whip, Então eles pegaram um prego, chicote. Chicote. Here is what the whip looked like. Então é isso que o chicote parecia. Thin pieces of leather, thin long strips. Eles tinham umas fitas de couro. At the end, they tied sharp pieces of bones. E no fim dessas fitas de couro, eles colocavam pequenos pedaços de osso. Dried bones that they made sharp like a razor blade. Olha, pedaços de ossos que quando batia, cortava. They did something else. E eles fizeram algo mais. They added sharp metal pieces E eles também colocaram pequenos pedaços de metal that had hooks in there like a fishing hook.
que entrava dentro da carne e saía rasgando, You know when you have a hook, como um anzol. like on a fisher hook, when you fish? Como um anzol de pescar. That's what these pieces of metal look like, just bigger. Então, era assim que esses metais pareciam, mas maior um pouco. So Jesus was there. Então Jesus estava daquele A jeito big Roman soldier comes, e grandes soldados romanos vieram. and he goes, one! E eles vinham e chap. And all these pieces of metal go inside of the flesh of the back of Jesus. Então, todos aqueles pequenos pedaços de metais entraram dentro da carne de Jesus. And then he goes, Então eles arrancavam o chicote. and he rips the flesh of Jesus to pieces. Então eles partiram a carne de Jesus em pedaços. And Jesus goes, "Ah!" E ele sentia assim, And he does that 39 times. E eles fizeram isso 39 vezes. And God watches. E Deus estava vendo aquilo. And then he writes in the Bible, E então ele escreveu na Bíblia this pleases me. que aquilo que estava acontecendo com Jesus o agradou. That one word, pleased, has troubled me for many years. Essa palavra agradou para mim foi um problema durante muitos anos. Many years. Muitos anos. But if I want something, I never give up. Mas quando eu encontro uma coisa, eu não desisto. So I prayed for years. Então eu orei por anos. God, give me revelation. Deus, me dê revelação sobre isso. I want to understand why you put that one word in there, pleased. Eu quero entender por que o Senhor colocou esta palavra agradou. You have to give me revelation. Então, você precisa ter revelação disso. After a few years of praying, Depois de alguns anos de oração, one night God spoke to me. uma noite Deus falou comigo. And God showed me why he put this word in there. E eu vou mostrar para você porque eu coloquei essa palavra lá na When Bíblia. God gave me that revelation, Quando Deus me deu essa revelação, I could not sleep anymore. eu não pude mais dormir aquela I was noite. so impacted. Eu estava muito impactado. I remember for the next 2 weeks, Eu me lembro que durante as 2 próximas I semanas, could not think about anything else. eu não podia pensar mais em outra I coisa. was crying the whole day. Eu ficava vendo aquilo Just o dia weeping, todo, crying. chorando. My wife wondered what was going on with me. O que está acontecendo comigo? A My minha wife- esposa disse, I said, I don't want to talk about it. eu não quero falar sobre isso agora. I said, God gave me this revelation. Deus me deu essa revelação. My wife said, what revelation? Que revelação é? I said, I will tell you one day. I don't want to talk to anybody now. Não, eu vou te falar um dia, mas eu não quero falar com ninguém agora. I just kept this in my heart. Aquilo só impactou meu coração. Then something happened. E alguma coisa aconteceu. I was in Goiânia Eu estava em Goiânia, at a conference of pastors. numa conferência de pastores, About 4,000 people. 2.000 pessoas, 4,000. 4.000 pessoas. And a woman, a pastora, came to me. Então uma pastora veio até mim. She said, Reinhard, I have to talk to you. Ele falou, Ryan, eu tenho que conversar com você. She said, I had a dream Eu tive um sonho from God. de Deus. She said, the dream is so crazy. O sonho é muito maluco. I was afraid to share it with anybody Eu não tenho coragem de falar com ninguém, because the dream is so crazy. porque o sonho é muito maluco. But I wanted to share it with somebody. Mas eu preciso compartilhar com alguém. She said, I saw you E eu vi você. and I realized you are also crazy. Então eu pensei, ele também é louco? So yeah, I can maybe share it with you. Então eu posso compartilhar com ele. This pastora, Essa pastora, she has 1,000 children in her net. ela tem na rede dela 1.000 crianças. She loves the children. Ela ama as crianças. She has 2 girls herself. Ela tem 2 garotinhas, filhas dela. Here was her dream. E o sonho dela foi o seguinte. She was on an island Ela estava numa ilha and a big man stepped on this island e um grande homem andando naquela ilha. and he took a little child. Ele pegou uma pequena criança. He put the child in a meat grinder. Ela colocou a criança. Onde? O moedor de carne. Ok. Ela pegou aquela criança e colocou ela no moedor de carne. And he was smiling. E enquanto a criança estava sendo moída, estava sorrindo. He was happy. Estava feliz. He was pleased. Estava agradada. And he pushed the button and turned the meat grinder on.
E ele apertou o botão para começar a moer. The whole thing he was pleased. Então aquilo tudo agradava ele. And the child was torn to pieces. Então aquela criança foi despedaçada em muitos pedaços. Blood and guts everywhere. Sangue, carne para todo lado. And the man was happy. E aí o homem estava feliz. She woke up. E ela acordou. She jumped out of bed. E ela levantou da cama. She ran to her living room. E ela chegou até na sala de visita. She went on her knees. E ela se colocou sobre os seus joelhos. She said, "We have to pray. E ela falou, nós temos que orar. The devil is trying to kill the children. O demônio está tentando matar as crianças. We have to pray. Nós precisamos orar. The devil is trying to destroy our children." O diabo está tentando destruir as nossas crianças. And she began to pray. E ela começou a orar. And God said, E Deus falou com ela, "Stop." para. The man was not the devil. Aquele homem do seu sonho não é o diabo. I am the man. Eu sou aquele homem. And the child is Jesus. E aquela criança é Jesus. Read Isaiah chapter 53 verse 10. Leia Isaías 53, verso 10. She came to me. E ela veio até mim. She said, "Reinhard, help me. E ela chegou e falou, Ryan, me ajude. What does this dream mean?" O que esse sonho significa? I said, "My friend, Eu falei, minha amiga, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, after many years of praying over this verse, eu estava orando a respeito desse versículo. for many years, Por muitos anos, God gave me revelation." Deus me deu revelação. I said, "Here is what it means. E aí o que significa? When this happened to Jesus Christ, Quando isso aconteceu com Jesus Cristo, when God made this eternal covenant, quando Deus fez essa aliança eterna, He had to make a choice. Ele tinha que fazer uma escolha. Jesus or Reinhard. Jesus ou Reinhard. And He chose me. E Ele me escolheu. He said, "I'm not thinking about Jesus. Eu não vou agora pensar sobre Jesus. I'm thinking about Reinhard. Eu vou pensar a respeito do Reinhard. This is the only way I can show my perfect love to Reinhard. Essa é a única maneira que eu posso mostrar o meu amor perfeito pelo Reinhard. It's the only way. É a única maneira. My son has to walk through this O meu filho precisa passar por isso. so that I can make this eternal covenant with Reinhard." Assim eu posso fazer a aliança eterna com o Reinhard. He said, "The only reason why it pleased me, Reinhard, is because I was thinking about you and not about Jesus." A única maneira que eu me agradei de moê-lo é que eu não estava pensando a respeito dele, mas sim a respeito de você, I was Reinhard. looking into the future Eu estava olhando para o futuro and I saw e eu vi that if my son goes through this suffering, que se meu filho passasse por aquele sofrimento, we can make this eternal covenant. eu poderia fazer aquela aliança And eterna. I can make Reinhard part of this. Eu poderia fazer Reinhard nessa aliança. And this pleased me because I love you so much, Isso Reinhard. me agradou muito porque eu te amo muito, Reinhard. Listen, Ouça, God had to choose Deus teve que fazer uma escolha. Jesus brutally killed or you. Jesus brutalmente assassinado, morto ou você? He chose Jesus over you. E ele escolheu Jesus e não você. That's how deeply he loves you. Essa é a maneira profunda como ele ama você. He could have chosen you to go to hell, Ele poderia ter escolhido você para ir para o inferno, but he didn't. mas ele não fez. He chose Jesus. Ele escolheu Jesus. That's the only way. É a única maneira This covenant is eternally secure. que essa aliança se tornaria eternamente segura. So he was pleased because he was thinking about you. Então ele sentiu prazer porque naquele momento ele estava pensando a respeito de você. He knew Ele sabia one day que um dia you will enter into that covenant. você entraria nesta aliança eterna. And that's what pleased him so E much. foi exatamente isso que agradou o Senhor. Now, remember, E agora lembre-se, God made this eternal covenant with his son Jesus. Deus fez essa aliança eterna com Jesus. That's why the covenant is so secure. É por isso que a aliança é tão segura. That's why you never have to worry about this covenant not being perfect. É por isso que você nunca mais precisa se preocupar se essa aliança é imperfeita. Let me show you something else. Deixa eu te mostrar algo mais. I will give you proof that there is no covenant directly between you and God.
Eu vou dar a você provas bíblicas que não existe aliança direta entre você e Deus. Now, do you understand this part? Você entendeu claramente essa parte? There is a new covenant, Existe uma nova aliança, but it is not directly with you and God. mas não é diretamente entre você e Deus. Because if it is, you have the problem, Porque se assim fosse, você teria o problema, which is you. que é você. So God made it with His Son Jesus. E por isso então Deus fez essa aliança diretamente com Jesus. And the only thing you have to do is believe. E a única coisa que você precisa fazer é crer. Let me give you clear biblical proof. Deixa eu te dar provas bíblicas claras. Por favor, coloca o Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19. The first evidence is this. A primeira evidência é esta. The Ark of Covenant is in heaven. O arco da aliança está no céu. A arca da aliança está no céu. Pode ler. Pode ler? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Where is the Ark of the New Covenant? Aonde está a arca da nova aliança? In heaven. Nos céus. Why? Por quê? Because the Bible says Jesus went to heaven. Porque a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus. The covenant is between the Father who sits on his throne and Jesus. Então, o Senhor está sentado no seu trono ao lado de Jesus. So the Ark of the Covenant is with the one to have the covenant. Então, a arca da aliança tem que estar com aquele que fez a aliança. Where was the Ark of the Covenant in the Old Testament? Aonde é que estava a arca da aliança no Velho Testamento? With the people. Com o povo. Because God made the covenant with them. Porque Deus fez uma aliança com eles. If God would have made the new covenant between him and the church, Se Deus tivesse feito uma aliança entre ele e a igreja, then the church has to have an Ark of the Covenant. então a igreja tinha que ter uma arca da aliança. But we don't. Mas não temos. Because it's where Jesus is. Porque quem fez a aliança foi Jesus, está com ele. So the Ark is where those two are. Então a arca continua lá. Because those two made the covenant. Porque estão com aqueles que fizeram a aliança. Hebrews chapter 9 verse 11. Hebreus capítulo 9 e verso 11. It says, but Christ came as a high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Vamos ler. Quando porém veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. What happened after Jesus died? O que aconteceu depois que Jesus morreu? He went into the most holy place Ele entrou no lugar santo, with his perfect blood com o seu perfeito sangue, to ratify the new covenant. para confirmar a nova aliança. When he said, it is finished, Quando ele disse, está consumado, the whole world changed. o mundo inteiro mudou. Now he took his blood. Agora ele pegou o seu sangue. His job on this earth was completed. O trabalho dele na terra estava completado. Now he took the blood to heaven Ele pegou então o sangue e levou aos céus, and he sealed this eternal covenant. para selar esta aliança eterna. Now, there's many other things, but I want to continue. Tem muitas outras coisas, mas não dá para continuar. I just want to show you another proof. Eu vou mostrar para você só mais uma prova então. The prophet Isaiah clearly understood the crucifixion better than any other prophet. O profeta Isaías compreendeu a crucificação melhor do que qualquer outro profeta. Well, at least he wrote about it in more detail. Pelo menos ele falou disso com mais detalhes. Now, Isaiah 53 is very clear. Isaías 53 fala disso muito claramente. Here is the mistake that we make. Aqui está um erro que cometemos. We read the Bible in chapters and verses, Nós lemos a Bíblia em capítulos e versículos, but it was not written like this. mas ela não foi escrita desta maneira. The verses and the chapters have been added later, Os capítulos e versículos foram adicionados depois, so that you can find things. para que você pudesse encontrar as But coisas. when they wrote it, it was not there. Mas quando ela foi escrita, não estavam lá. It was written together.
Foi escrito tudo junto. So Isaiah chapter 53 and 54 belongs together. Então, Isaías 53 e 54 estavam juntos. The whole context is so clear. O contexto dos capítulos é muito claro. It's about the crucifixion, É sobre a crucificação and then it is about the new covenant. e também a respeito da nova aliança. Look at Isaiah chapter 54 verse 9. Veja Isaías capítulo 54 e o versículo 9. For this is like the waters of Noah to me, for I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so I have sworn that I would not be angry with you nor rebuke you. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais miraria contra ti, Now look verse 10. nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Now listen. Então ouça, God says that the covenant of peace shall never end. veja que Deus disse que a aliança de paz jamais acabaria, But he's not talking to you. mas não está falando para você. Most people thought, oh, this is for me. A maioria das pessoas pensa, isso é para mim, But it's not. mas não é. Go back to verse 9. Volte para o versículo 9, Look what he says. olha o que diz. I have sworn I will never be angry with you. Eu jurei, eu não mais miraria contra ti. What is the context? Qual é o contexto? Jesus on the cross. Jesus na cruz. What happened on the cross? O que aconteceu na cruz? God's anger was released over Jesus. A ira de Deus estava derramada sobre Jesus. So this is talking between God and Jesus. Então isso está falando a respeito de Deus e Jesus. Because all the anger of God for your and my sin came upon Jesus. Porque toda a ira de Deus sobre os meus pecados e os seus pecados caíram sobre Jesus. Jesus shouted, Jesus gritou: my God, why have you forsaken me? meu Deus, por que me desamparaste? When did God forsake Jesus? Quando é que Deus desamparou Jesus? On the cross. Na cruz. Because God's anger had to come upon Jesus. Porque a ira de Deus tinha que vir sobre Jesus. Now, in the context of crucifixion, this Isaiah 53 talks about this. Então, a respeito do contexto da crucificação, é o que Isaías 53 diz. But then God continues to say, Mas Deus continua dizendo: I swear I will never be angry again at you. eu juro, eu jamais derramarei minha ira sobre você. So God says to Jesus, Então Deus falou isso para Jesus. listen, Ouça, I swear, eu juro, now it's satisfied. agora eu estou satisfeito. Now we have a covenant of peace. Agora nós temos uma aliança de This paz. will never stop. E nunca vai acabar. Never will I forsake you again, Jesus. Nunca vou ficar irado de novo com você, Jesus. Never, never, never. Nunca mais, nunca mais. And now we enter into Jesus Christ E agora nós entramos em Jesus Cristo to be part of this eternal covenant of peace. para ser parte desta aliança eterna de paz. Now let me tell you one more thing. Deixa eu te falar somente mais uma coisa. Look at verse 7 in Isaiah 54. Olhe em Isaías 54, versículo 7. For a mere moment I have forsaken you, but with great mercies I will gather you. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Verse 8, with a little wrath I hid my face from you for a moment. Num ímpeto de indignação, escondi a minha face por um momento. From whom did God hide his faith? His face? Quando é que Deus escondeu a sua face? From whom? De quem? From Jesus. De On the Jesus. cross. Na cruz. And in the same context he said, I swear this covenant of peace is eternal. E no mesmo contexto, Deus disse: eu juro, esta aliança de paz nunca vai terminar. But we have one last problem Mas nós temos aqui mais um último problema. that many people and pastors said to me. Que muitas pessoas e pastores falam comigo. Because for them it's so radical to believe Porque para eles é muito radical acreditar that nisso. there is no covenant directly between God and us. Que não há uma aliança direta entre Deus e nós. But it's only between God and Jesus. Mas somente entre Deus e Jesus. But for me, this is the most wonderful part. Mas para mim, essa é uma das partes mais Because maravilhosas. that makes it so secure. Porque isso me faz sentir
tão seguro. That brings me so much peace. E traz muita paz ao meu coração. Father and Jesus walked through the pieces. O pai e o filho andaram através dos I pedaços. just have to believe. E eu tenho apenas que crer. I just have to believe. Eu tenho apenas que crer. And the covenant belongs to me. E aí então a aliança pertence a mim. Just believe. Somente crer. But then people say, Mas então as pessoas dizem, but Pastor Reinhard, mas pastor Reinhard, the Bible says, a Bíblia diz, this is the new covenant that I will make with the house of Israel. esta é a aliança que eu fiz com a casa de Israel. That's what Jeremiah says. É isso que Jeremias diz. That's what the Bible clearly teaches us. Então é isso que a Bíblia claramente nos ensina, So pastor. then pastors teach, Então alguns pastores ensinam, we are the new Israel. nós somos o novo Israel. We are the new people of God in the New Testament. Nós somos o novo povo de Deus no Novo So Testamento. there is a covenant directly between God and us. Então, por isso, existe uma aliança direta entre Deus e nós. Because Hebrews talks about the new covenant between God and Israel. Porque o livro de Hebreus fala a respeito da aliança de Deus com Israel. And also Jeremiah. E, da mesma forma, Jeremias. Now, let's interpret the Bible by the Bible. Mas vamos interpretar a Bíblia pela Bíblia. Who is Israel? Quem é Israel? Symbolically. Sim, de uma maneira simbólica. Pay close attention. Por favor, preste muita atenção. I'm going to show you something. Eu vou lhe mostrar algo agora. Exodus 4, verse 22. Livro de Êxodos, capítulo 4 e versículo 22. Here God talks about the people of Israel. Aqui Deus fala claramente a respeito do povo de Israel. He says to Moses, then you shall go and say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel, my son, my firstborn. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. I say to you, let my son go that he may serve me. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. So, who is Israel here? Então, quem é Israel aqui? The people of Israel. O povo de Israel. Very clear. Muito claro aqui em They Êxodo. were in Egypt. Eles estavam no Egito, They were in slavery. eles se tornaram escravos. God said to Moses, Deus disse para Moisés, tell Pharaoh, diga a Faraó, Israel is my son, Israel é meu filho, my firstborn. o meu primogênito. Let him go. Deixa ele ir. Very clear. Muito claro. Let's look at Hosea chapter 11 verse 1. Mas vamos olhar agora para Oséias, capítulo 11 e versículo de número 1. Here God says to the prophet, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Who is God talking about here? Quem Deus está falando aqui? He's talking about Israel. Está falando a respeito de Israel. He said, I called them out of Egypt. E eu o chamei para fora do Egito. He's talking about Exodus 4, 22, 23. Está falando a respeito de Êxodo 4, 22 e 23. Very clear. Muito claramente. But who is Israel symbolically? Mas quem é o Israel simbólico? What happened when Jesus was born? O que aconteceu quando Jesus nasceu? Herod wanted to kill him. Herodes queria matá-lo. So God spoke in a dream to Joseph, Então Deus falou um sonho a José: take Jesus to Egypt. pegue Jesus e leve-o ao Egito. Then after a while, Então depois de um tempo, he took Jesus and took him to Egypt. ele pegou Jesus e levou para o Egito. Look at Matthew chapter 2 verse 14. Veja Mateus capítulo 2 e versículo 14. Here he says, when he arose, he took the young child and his mother by the hand and departed to Egypt. Dispondo-se ele, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. But look what it says in verse 15. Mas olha o que diz no verso 15. And he was there until the death of Herod. E ficou lá até a morte de Herodes. Why? Por quê? Look now. Olha agora. That it might be fulfilled that was spoken by the Lord through the prophet. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Out of Egypt I called my son. Do Egito chamei o meu filho. Which prophet? Qual profeta? Hosea Oséias 11 verse 1. 11, 1. That's the only prophecy like this. É a única profecia como essa. So here God quotes Hosea 11 verse 1. Então aqui Deus citou Oséias 11, 1.
Who was Israel? Quem era Israel? Who was his son? Quem é o filho? Israel stood symbolically for Jesus. Israel simbolicamente representa Jesus. He said, out of Egypt I called you, and he talks about Jesus. Para fora do Egito eu chamei você, Jesus. But he quotes Hosea, who says, out of Egypt I called you, and he talked about Israel. Mas em Oséias capítulo 11, versículo 1, ao mesmo tirado do Egito simbolizava Israel. So Israel is symbolic for Jesus, the firstborn son of God. Então, Israel simboliza Jesus, o primogênito de Deus. So when God says, Então, quando Deus diz, I will make a new covenant eu vou fazer uma nova aliança with Israel, com a casa de Israel, God said, Deus está dizendo, I will make a new covenant eu vou fazer uma nova aliança with my Jesus, com o meu Jesus. and you can become part of it. E você pode ser parte desta But there aliança. is only one way, Mas só tem um caminho, and that is by faith. e é pela fé. You cannot enter into this covenant any other way. Você não pode entrar nessa aliança de nenhuma outra maneira. If you try to enter into it by works, Se você tentar entrar nesta aliança pelas suas próprias you obras, slip back into the old covenant. você estará voltando para a velha aliança. Now you cannot enjoy the new covenant. Agora você não pode mais gostar da velha If you aliança. approach me, Se você come to me vier até mim with self-righteousness, com justiça própria, because of all the good things that you have done, porque todas as coisas boas que você tem feito, you cannot enjoy the new covenant. você não pode desfrutar da nova There's aliança. only one way you can enjoy the new covenant. Só existe uma única maneira que você pode desfrutar da You nova have aliança. to understand. E você precisa entender I was in a deep sleep. que Abraão estava num sono I profundo. was in a deep sleep. Eu estava num sono profundo. Father and his son made a perfect covenant. E o pai e o filho fizeram uma perfeita aliança. Then they come to me. E eles vieram até mim. Wake up, wake up. Acorde, acorde. I have good news. Eu tenho boas I notícias. preach the gospel to you. Eu preguei o evangelho para I have você. a covenant for you. Eu tenho uma aliança para Do você. you want to enter it? Você quer entrar nela? But how? Mas como? I never did anything. Eu nunca fiz I nada. never walked through the animals. Eu não andei pelos animais. That's okay, my son Jesus Oh, did it. fica tranquilo, meu filho Jesus já Está fez. consumado. Está consumado. It is all finished. Está terminado. All finished. Aleluia! Tudo consumado. My son, Meu filho, just believe. somente creia. This is the mystery. Esse é o grande mistério. Tomorrow, Amanhã I will teach you something. eu vou lhe ensinar algo. I will teach you that the new covenant supersedes grace. Eu vou ensinar que a nova aliança supera a graça. Aí é forte. The new covenant supersedes grace. A nova aliança supera a graça. Moses found grace in the eyes of God. Moisés achou graça nos olhos de Deus. Did he enter the promised land? Ele entrou na terra prometida? No. Não. But in the new covenant, Mas na nova aliança, God bound himself legally to me through Jesus. Deus legalmente se colocou entre mim e Jesus. There is no way I cannot inherit my promised land. Não existe maneira de eu não entrar na terra prometida, Unless I stay out because of unbelief. a não ser que eu fique de fora por causa da incredulidade. That's when I choose not to enter E aí é a minha escolha de não entrar, because of unbelief. por causa da incredulidade. But if I believe, Mas se eu crer, it doesn't matter if I hit the rock a million times, não me importa se eu bater na rocha 1 milhão de vezes, I'm still going to take my promised land eu continuarei entrando na minha terra prometida. because I live by something even bigger than grace. Porque a nova aliança é superior à graça. God bound himself legally to me. Deus se colocou legalmente como meu fiador. Recently, Recentemente, I had a phone call eu recebi uma ligação. and a lady said to me, E aquela senhora disse para mim, Reinhard, Reinhard, can you do me a favor? você pode me fazer um favor? I have a friend who is very, very sick. Eu estou com um amigo muito, muito doente. Can you pray for her? Será que você poderia orar por ela? I said, sure. Claro.
So I drove to her house. Então eu dirigi até sua casa. I saw something that I've never seen in my life. Eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. A bacteria entered her foot Uma bactéria entrou nos seus pés and it began to kill the whole leg up to the knee. e começou a comer toda a perna até o joelho. I've never seen such a leg. Eu nunca vi uma perna como aquela. It was more than twice the size. Estava mais do que o dobro do tamanho. It was hard like a rock. Estava duro como uma pedra. It was black and purple. Estava preto e roxo. The doctors wanted to cut it off 3 times, but she refused to let them. E os médicos falaram que era para amputar aquela perna, mas ela recusou-se. So I walked in there Então eu fui até lá and I said to her, e eu falei para aquela mulher: "Are you ready for a miracle?" você está preparada para um milagre? I said, "Do you believe Você acredita that Jesus will give you this miracle right now?" que Jesus vai te dar este milagre agora mesmo? She was from another church, Ela era de outra igreja, from a religious church. de uma igreja muito religiosa. She said to me, Ela falou comigo: "Pastor, pastor, I believe eu acredito that if God wants to, he can heal me." que se Deus quiser, Ele pode me curar. I said to her, "That's not faith. Eu falei: isso não é fé, That's not faith. isso não é fé. Everybody knows that God can do if he wants to." Todo mundo sabe que se Deus quiser fazer, Ele pode fazer. I said, "Let me tell you something about the new covenant. Deixa eu te falar algo a respeito da nova aliança. God does not even have an option anymore. Deus não tem opção mais. He doesn't have an option. Ele não tem uma opção. God cannot choose to heal you or not, Deus não pode escolher te curar ou não, because he bound himself through the new covenant to Jesus Christ. porque Ele se colocou como garantia na nova aliança através de Jesus Cristo. And in the new covenant, sickness is not included. E na nova aliança, enfermidade não está incluído. It's not included. Não está incluído. I said, "You are the only one that chooses Você é a única pessoa que pode escolher isso. if you by faith take your miracle or not." Se você pela fé pode pegar um milagre ou não. But you see, here is our mentality. Mas veja, aqui está uma mentalidade. We think that God still wants or maybe does not want to heal me. Nós ainda pensamos, se Deus quiser, Ele pode me curar ou não. Maybe God wants to prosper me, or maybe he does not want to prosper me. Talvez Deus queira me prosperar, talvez não. God does not have this choice anymore. Deus, na nova aliança, não tem mais essa escolha. Because God made a legal bond with Jesus Christ. Porque Deus fez uma aliança legal entre Jesus Cristo e Ele mesmo. Everything that belongs to God now belongs to Jesus. Tudo que aquilo que pertence a Deus, agora pertence a Jesus. And I'm part of Jesus. E agora eu sou parte de Cristo. So it belongs to me. Então, também pertence a mim. We have to stop blaming God when things don't go right in our life. Nós temos que parar de culpar a Deus quando coisas erradas acontecem na nossa vida. We have to understand it's the unbelief of our heart. Nós temos que compreender que é incredulidade do nosso coração. Listen carefully. Ouça com cuidado. I had several prophetic encounters with God recently. Eu tive vários encontros proféticos com Deus recentemente. God woke me out of night. God took me to another country. Deus recentemente me acordou na noite e me levou para outro país. I had many incredible experiences just recently. Muitas experiências incríveis recentemente. One of these nights, God said to me, Uma dessas noites Deus falou comigo: "Reinhard, Reinhard, I never place any limitations upon my children. eu nunca coloquei nenhuma limitação sobre os meus filhos. My children place limitations upon themselves by the unbelief of their own hearts." São os meus próprios filhos que colocam limitações para eles nos seus próprios corações devido à incredulidade. I said to the Lord, Eu falei com o Senhor: "Show me that in the Bible." me mostra isso na Bíblia, Senhor. I always said that to the Lord. Eu sempre falo isso para o Senhor. Because I have so many prophetic experiences, I want to be a man of the word of God. Porque apesar de ter muitas experiências proféticas, eu quero ser um homem da palavra de Deus. Immediately the Lord said, Imediatamente o Senhor me disse, Mark 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23. What does Mark 9:23 says? O que Marcos 9, 23 diz? If you can believe, all things are possible to him who believes. Se você crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. If everything is possible, Se tudo é possível,
that means there's no more limitation. Então significa que não há limites. Otherwise, not everything is possible. Caso contrário, não estaria escrito, tudo é possível. So God doesn't put limitations on you. Então Deus jamais coloca limitações sobre você. We do. Nós fazemos. I want to be a man of radical faith. Eu quero ser um homem de uma fé radical. I want to experience everything the new covenant has. Eu quero experimentar tudo que a nova aliança tem. I feel like the Apostle Paul. Eu quero, assim, I feel like the Apostle eu Paul. me sinto como o the apóstolo Paulo. Not that I already have reached it, Não que eu já tenha pegado isso, possuído isso, but I press on mas eu prossigo para o alvo, to the goal para o alvo, in Christ Jesus, my Lord. em Cristo Jesus, meu Senhor. I want everything that the new covenant offered to me. Eu quero tudo que a nova aliança oferece para mim, Everything. tudo. I don't want to accept any limitations Eu- whatsoever. Eu não quero aceitar nenhuma limitação jamais. If you can understand and believe this, Se você realmente crer nisso, compreender isso, your life will be revolutionary. a sua vida será revolucionada. Let me finish with the last story. Deixa eu terminar com um último testemunho, uma história. I was in Sao Paulo recently, Eu estava em São Paulo recentemente. and I've never heard anything like this. Eu nunca tinha ouvido algo assim. A woman came to me. Uma mulher veio até mim. She's the wife of a supervisor of Videra. Ela é uma das esposas dos supervisores da videira. She said to me, Pastor Reinhard, thank you for writing the book about the new covenant. Olha, pastor Reinhard, obrigado por ter escrito o livro a respeito da nova aliança. I said, you're welcome. Eu falei, tudo bem. She said to me, Ela falou comigo. I have read that book 20 times. Eu li aquele livro, pastor, 20 vezes. I never heard anybody of reading any book 20 times. Eu nunca vi ninguém ler um livro 20 She vezes. said, I've read it 20 times E ela falou, pastor, eu li o seu livro 20 vezes. because I really wanted to understand it. Porque eu realmente quero compreender isso. She said, everything changed. Tudo na minha vida mudou. She said, the way I preach is completely different. A maneira como eu prego é completamente The way diferente. I pray is different. A maneira como eu oro é My completamente ministry diferente. has been O transformed. meu ministério foi transformado. My personal life has been A transformed. minha vida pessoal foi transformada. Everything has been transformed. Tudo na minha vida foi transformado. It is my deepest heart's desire E esse é o meu desejo mais profundo, that the revelation of the new covenant que a revelação da nova aliança will transform your life. transforme a sua vida. It's my deepest desire. Esse é o meu desejo mais profundo. Let's stand on our feet. Vamos ficar de pé. Let's finish. Vamos terminar. Put your hands on your heart, please, Coloque a sua mão no seu coração, por favor, and repeat after me. e repita após mim. Father, Pai, thank you obrigado for the new covenant. pela nova aliança. Jesus, Jesus, thank you obrigado for the new covenant. pela nova aliança. Thank you Obrigado that it does not depend on me, que não depende de mim, but only on you too. mas que depende unicamente do Senhor. Holy Spirit, Espírito Santo, please por favor, teach me ensina-me everything about the new covenant. todas as coisas a respeito da nova aliança. I want to learn. Eu quero aprender. I renounce Eu renuncio every influence toda influência of any religious spirit, de qualquer espírito religioso, of any thinking de qualquer pensamento of the old covenant. da velha aliança. I reject this. Eu rejeito isso. I will Eu vou renew my mind renovar a minha mente to believe in the new covenant. para acreditar na nova aliança. It is finished. Está consumado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Just relax for a minute. Agora relaxe por alguns minutos. Father, I thank you that you're so good. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão You are bom. so wonderful. Oh, o Senhor é tão maravilhoso. Father, I thank you. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Healing is the bread for the children. A cura é direito dos filhos. Thank you
Obrigado, belongs Jesus. to us. Pertence a nós. Father, I pray that all over these buildings, Senhor, eu oro a respeito de todo esse prédio. right now, Agora, there will be experiences of healing miracles. haverá experiências de curas e de In milagres. the authority of Jesus Christ, Na autoridade de Jesus Cristo. I rebuke every spirit of infirmity. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Devil, you are a liar. Diabo, você é um mentiroso. And devil, you are a loser. E você é um perdedor, diabo. You have no authority over our bodies. Você não tem nenhuma autoridade sobre o nosso corpo. I release healing miracles all over this building. Eu libero milagres sobre todo este prédio. I command every inflammation to go. Eu comando agora que toda inflamação vá embora. I command inflammation in the hands to go. Eu comando agora a inflamação nas mãos vá embora. I command knees to be restored right now. Eu comando agora joelhos sejam restaurados em nome de I Jesus. command backs to be perfectly healed. Eu comando agora que as suas costas sejam perfeitamente curadas. I command in the name of Jesus ears to be healed. Eu comando agora em nome de Jesus Cristo ouvidos sejam curados. I command every infection in the ears to go right now. Eu comando agora toda infecção nos ouvidos sai. And I command your ear to hear perfectly. Eu comando agora ouvido ouça perfeitamente. I command every arthrosis to go now. Eu comando agora artrose, toda artrose sai agora. I command every kidney to be healed. Eu comando agora toda Hins. rins, toda dor nos rins, cólica nos Right rins. now to be healed. Sai agora, seja curado. I command every stomach to be healed. Eu comando agora todo estômago seja curado. There is somebody here with a terrible problem in digestion. Olha, tem uma pessoa aqui com um problema digestivo muito grave. You have so many limitations of what you can eat. Você tem muitas limitações a respeito do que você pode comer. Right now, I command you to be completely healed. Agora mesmo eu comando, seja completamente curado. Every shoulder be restored. Todo ombro seja restaurado. I command every neck to be restored. Eu comando agora todo o pescoço seja I restaurado. release healing miracle in the infection of the teeth. Eu libero agora milagres de contra a infecção nos dentes. I command your infection to go and you to be Eu healed. comando agora infecção saia e seja I curado. release healing miracle over sinusitis. Eu comando agora milagres Sinusitis. da sinusite. Every person that ever suffered an accident Toda pessoa que sofreu um acidente, and that has been injured, que tem machucado, machucado, I command you to be healed eu now. comando agora que você seja curado em In the nome name de of Jesus. Jesus. Aleluia. Receive your miracle. Recebe o seu milagre. Receive your miracle by faith. Recebe o seu milagre pela fé. And this man here in the front row, E esse homem aqui na frente, here, you, é você, look at me. Gustavo. The Lord is saying to you, O Senhor está dizendo para você. you know him. É. The Lord is saying to you, O Senhor está dizendo para você. get ready Fica pronto for a new level that God is taking you to. para um novo nível que Deus está te levando. The Lord is saying, O Senhor está dizendo. you've worked very hard, Você trabalhou muito duro, but there is something inside of your heart mas alguma coisa dentro do seu coração that pleased me so much. que me agrada muito. It was a desire to understand more of who I really am. É um desejo de compreender quem eu realmente sou. And the Lord is saying, E o Senhor está te dizendo. I will release so much revelation into your heart Eu vou liberar muita revelação no seu coração. of my incredible and perfect nature. De minha natureza incrível e perfeita. You will have revelation of who I truly am. Você vai ter revelação de quem realmente eu sou. And this will open many doors before you. E isso vai abrir muitas portas diante de The você. Lord is saying, O Senhor está dizendo. there are no limits to the prosperity in your life. Não há limites para a prosperidade na sua vida. There are no limits. Não há limites. Because I'm going to use you Porque eu vou usar você to be a great channels of prosperity into the kingdom. para ser um grande canal de prosperidade no meu reino. The Lord is saying, O Senhor está te I'm dizendo. the God who restores. Eu sou Deus que restaura. And the things that have been broken, I will restore. E as coisas que foram quebradas, eu vou restaurar. The Lord is saying, watch what's going to happen in your family. Aquelas coisas que aconteceram na sua família. Just watch what I'm going to do. Só observe o que eu vou fazer. I'm going to do things that will make you really be marveled about me. You will think that's marvelous. Eu vou fazer coisas que você vai imaginar que são maravilhosas. The Lord is saying, O Senhor está dizendo. I will do miracle after miracle after Eu miracle. vou fazer milagre após milagre e após milagre. Until your whole family Até que toda a sua família is walking into the perfect purpose of God. estiver andando no perfeito propósito de Deus.
Deus, I've called you to serve me. eu chamei você para me servir. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, I will give you the ability eu vou dar a você a to habilidade teach my word de ensinar a minha palavra with a mixture of revelation and authority. com revelação e autoridade. And this will change many lives around you. Isso vai mudar muitas pessoas em volta de você. The next few months Nos próximos meses, are very important months for you serão meses muito importantes para você, because I am positioning you porque eu estou posicionando você for a new chapter of your life. para uma nova fase da sua vida. The Lord is saying, I'm turning the page Eu estou virando a página and I'm bringing you into a new chapter e eu vou levar você para um novo nível. and everything will E change. tudo vai mudar. Get ready for change Fica preparado para a because mudança, I have wonderful things in store for you. porque eu tenho coisas muito lindas preparadas para você. And I see God going to use you specifically with doctors. E eu estou vendo que Deus vai usar você especificamente no meio dos médicos. God is going to give you incredible favor with doctors. Deus vai dar favor incrível para você no meio dos médicos. And many doctors will be powerfully touched through your life. E muitos médicos serão tocados poderosamente através da sua vida. Amém. Amém. Nós temos encerrar, infelizmente, Nós temos que encerrar, infelizmente. porque já 20 para 10. Mas muito obrigado, todo mundo estava aqui, todo mundo presta atenção, todo mundo está com fome para o Senhor. Amanhã vamos terminar nosso seminário da Nova Aliança. Deixa-me falar uma última coisa, depois eu já vou ter microfone para o pastor. Já vou. A última coisa. Em 2014, 12 de janeiro de 2014, eu tinha uma experiência profética com Deus. Eu estava na minha cama, eu acordei bem cedo. Quando eu acordei bem cedo, na presença de Deus estava tão forte na minha cama, eu não tinha jeito para sair ou fazer alguma coisa. Aí Deus falava comigo 56 minutos direto a uma voz que eu poderia ouvir. Eu ouvi a voz de Deus, 56 minutos, sem parar. E Deus me falou coisas sobre países, sobre igrejas, sobre pastores, sobre detalhes, sobre muitas coisas. Aí, uma das coisas que Deus me falou foi isso. E Deus falou, filho, eu quero que todos os meus filhos são milionários. Ouça, eu sei, eu vi a voz de Deus. Ele falou, eu quero que todos os meus filhos são milionários. E Deus continuou, porque eu não quero que evangelho, que pregação do evangelho do reino vai parar por causa de falta de dinheiro. E eu quero, meus filhos são abençoados. Aí depois Deus continuou. Poucos dos meus filhos, eles conseguiram pegar tudo, riqueza do céu, pela fé. Poucos. E os maiorias destes que tomam posse das riquezas dos céus, eles agora amam dinheiro mais do que o meu, e este me deixa triste. Olha, Deus quer que você vai ser um milionário, porque Ele te ama, Ele está feliz quando você está abençoado, e também Ele quer que a pregação do Evangelho vai continuar através do seu dinheiro. Eu tomei posse isso. Em 2 anos, Deus me deu mais do que R$1 milhão. Só em 2 anos, mais do que R$1 milhão. Eu gastei cada centavo para construir orfanatos aqui em Brasil. E eu vou tomar posse dos milhões do céu. Vou tomar posse. E você tem que tomar posse também. Sabe por quê? Já está consumado. Nós vamos ganhar o mundo. Nós vamos transformar cidades. Nós vamos pregar evangelhos para todo mundo sem limites financeiros. Sem. Imagina se a igreja não tem limites financeiros. Nós vamos transformar nossas cidades. Oh, Jesus amado. Você já está muito abençoado. Então, bom descanso para vocês. Amanhã, que horas? 7 horas? Vem para cá.